Item extra pauta. Projeto de lei do Senado número 276 de 2011, terminativo também com votação nominal. Altera o Código Penal para prever o crime de formação de quadrilha ou bando com o fim de cometer crime contra o agente público, nas hipóteses que especifica. A autoria do senador Pedro Taques, a relatoria do senador Demóstenes Torres, pela aprovação do projeto com duas emendas que apresenta. A votação é nominal e eu concedo a palavra ao senador Demóstenes Torres, se quiser fazer algum comentário sobre o relatório. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, projeto do senador Pedro Taques, projeto de grande utilidade para o Brasil. O artigo 288 do Código Penal define o que seja o crime de quadrilha ou bando. Diz o seguinte: associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Então tem que ser mais de um crime. Um crime só não configura o crime de quadrilha. O crime de bando, embora já esteja em desuso, é bom que mantenha, porque pode ser que alguém ainda resolva. Bando como de Lampião, por exemplo, que saía, né, já foi muito popular no Brasil. Então a pena é de 1 a 3 anos. Muito bem, veio a nova lei de medidas cautelares e diz o seguinte: salvo exceções, quando a pena máxima for inferior a 4 anos, não cabe prisão preventiva, não cabe medida cautelar. Então, o que o senador Pedro Taques, boa confusão, né? Propõe? Propõe que essa pena seja ampliada quando o crime for cometido contra funcionário público ou servidor ou agente público, que é a terminologia que ele usa, que é a mais apropriada, em razão da sua função. Então, por exemplo, e nesse caso ele dobra a pena para 2 a 6 anos. A juíza que foi assassinada em razão da sua função, né? Então, se uma quadrilha resolve cometer crimes e resolve assassinar aquela juíza, então é óbvio que ele seria preso porque a pena de quadrilha soma-se com a pena de homicídio. Mas deixa evidente a necessidade de que sejam protegidas autoridades que estejam trabalhando contra crime, especialmente contra crime organizado. Eu fiz uma alteração, e a alteração é só para aprimorar o que já propôs brilhantemente o senador Pedro Taques. Primeiro, eu mantive a terminologia funcionário público do 327, justamente porque em muitos lugares do Código se usa a expressão funcionário público. Então, poderia, alterando um artigo só, gerar determinada confusão, certa confusão. E o senador Pedro Taques agora está coordenando a formação de uma comissão de notáveis para fazer a mudança da parte especial, então ele poderá ali aprimorar essa terminologia. E eu faço o seguinte: coloco o parágrafo 1º, né, dizendo que a pena é de reclusão de 2 a 6 anos, exatamente como quer o senador Pedro Taques. Ou seja, quando o crime de quadrilha ou bando for praticado, né, com o fim de cometer crime contra funcionário público em razão de sua atividade em investigação criminal, inclusive parlamentar, processo penal ou processo administrativo. E coloco um outro inciso, que é para punir o funcionário público que se associa em quadrilha valendo-se dessa condição, do seu prestígio. Por exemplo, suspeita-se lá que foi um grupo de policiais que matou a juíza. Então, não se afirma isso, mas suspeita. Então, estaria plenamente preenchido esse requisito. Mas se fosse, por exemplo, um crime de milícia, que eles se unem para praticar crimes contra particulares. Então, nesse caso, o cidadão comum também passa a ser protegido quando uma quadrilha de funcionários públicos, policiais, juízes, promotores, fiscais,
resolvem se unir para também cometerem crimes. Então, quando é praticado contra o funcionário público em razão da sua função, aumenta-se a pena. E quando o funcionário público, em razão da sua função, resolve cometer também crime, também a pena é ampliada. E a disposição que valia apenas para o parágrafo único passa a valer para tudo, ou seja, dobra-se a pena quando for praticada por grupo armado. Então, se a quadrilha usa arma, né, a pena ainda será dobrada. Então, pode chegar até 12 anos e associado naturalmente ao crime praticado. Então, é isso. Parabenizo o senador Pedro Táxi pelo seu elevado espírito público, pelo seu conhecimento. É possível, a partir daí, a prisão preventiva e a prisão cautelar. Cumulam-se as penas e punem-se tanto aqueles que atentam contra o servidor em razão da sua função, quando também o servidor se associa em quadrilha para praticar crime contra o particular. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão a matéria. Obrigado, Luiz. Presidente. Em discussão a matéria 90... Palavra, presidente. A palavra. Para discutir, senador Randolfo. Para discutir, somente para cumprimentar o autor e o relator da matéria. É importante, no momento que nós debatemos corrupção e crimes praticados, tendo como protagonistas, Então, tem um protagonista, porque o crime de corrupção é esse terrível consórcio entre o público e o privado. Inevitavelmente, o crime de corrupção tem a participação de algum agente público que consubstancia, se complicia com algum agente, com alguém do privado para se apropriar da coisa pública. Nesse sentido, a iniciativa do senador Pedro, a relatoria do senador Demóstenes, e não à toa que ambos são oriundos de uma instituição que o Brasil deve muito, o Ministério Público Brasileiro, tanto a Procuradoria-Geral da União quanto os Ministérios Públicos Estaduais, apresentam, no momento em que debatemos tanto a necessidade de construirmos e de coibirmos a corrupção, nesse momento o senador Táxi apresenta uma matéria fundamental para ter mais uma ferramenta para ampliar a criminalização de crimes praticados por parte do agente público. O agente público, só reiterando a clássica definição que vem desde Roma, é aquele que detém o munus público. Então, é impensável, é inadmissível, é inaceitável que um agente público possa praticar crime, em especial por ele ser detentor do munus público de defesa da coisa pública. Me desculpe alongar, mas eu não poderia deixar essa matéria ser apresentada, ser tão bem relatada pelo senador Demóstenes, sem fazer esse comentário que faz com que acreditemos na República, nessa República, apesar dos pesares, como diz a música do Ivan Lins, ainda tem muitos agentes, de fato, republicanos, e que nós podemos ter iniciativas como esta para fazer um contraponto, uma contraofensiva à corrupção. Senadora Marta Suplicy pediu a palavra pela ordem, em seguida o senador Pedro Táxi. Eu gostaria de declarar meu voto favorável a esse belo projeto e quero parabenizar o senador Táxi, o senador Demóstenes, e é um projeto que vai fazer diferença. Obrigado, senadora Marta. Senadora Marta Suplicy vota sim na matéria. Eu quero pedir aos senhores senadores que, em seguida, o general está aqui desde 10 horas, aguardando para ser sabatinados. São 12 e pouco, nós vamos ouvir o senador Pedro Táxi, botar em votação e sim, convidar o general para fazermos aqui a arguição. Eu quero declarar o voto sim, presidente. Então, o senador Valadares está saindo e declara o voto sim. Sim. Nós temos uma votação depois do general. Sim, só para justificar, senhor presidente, não há diferença entre vidas.
né? A vida do ministro Supremo, do José da Silva, que faz qualquer serviço decente, tem o mesmo valor. Este projeto, ele foi apresentado no dia 5 de maio. Este projeto resultou de 2 audiências públicas que foram realizadas, uma na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, presidida pelo senador Paulo Paim, e uma outra audiência pública aqui na CCJ, que foi requerida pelo senador Aníbal. São 2 audiências públicas que nós apresentamos esse projeto dia 5 de maio de 2011. Portanto, este projeto não se encontra dentro daquele grupo que se denomina de legislação de emergência, em razão do triste acontecimento do dia 11 de agosto, a morte desta juíza no estado do Rio de Janeiro. É lógico, senhor presidente, que este projeto ele tem o objetivo de defender servidores públicos no exercício da função. Nós sempre acompanhamos no Congresso Nacional reclamações a respeito do serviço desempenhado pelo juiz, pelo Ministério Público. Agora, nós temos que entender também que muitos estão ali exercendo a sua atribuição, e a grande maioria, a esmagadora maioria, exercendo a sua atribuição defendendo os interesses da República e colocando, inclusive, a sua vida em risco. Como Procurador da República, senhor presidente, eu tinha a designação do Procurador-Geral da República para fazer os júris federais de servidores públicos federais mortos em razão do exercício da função. Eu fiz 30 júris federais na defesa do servidor público federal morto em razão do exercício da função. Quando se mata um servidor público, como é o caso dessa juíza que morreu no estado do Rio de Janeiro, está a se matar uma parte do próprio Estado. E quero ressaltar, todas as vidas são iguais. Nós temos jornalistas ameaçados, nós temos trabalhadores rurais ameaçados, mas o servidor público, ele exerce parcela da soberania do Estado. Poderia lembrar aqui, o juiz Alexandre, morto no Espírito Santo. O juiz Odilon, ameaçado de morte em Mato Grosso do Sul. Poderia citar aqui o doutor Julié, ameaçado de morte em Mato Grosso, né? E poderia citar caso de vários membros do Ministério Público que exercem a sua atribuição com total respeito aos princípios republicanos. Este projeto, penso, ele não resolve a situação. Nós temos projetos em andamento aqui, senador Armando, que cria uma agência própria para fazer a defesa deste tipo de atividade. E me permita aqui um ato de egoísmo, né, e falar um pouco do que eu vivi, ameaçado de morte durante 6 anos. 6 anos. Eu nunca recebi nenhuma ligação que a pessoa iria me matar, nunca. O cidadão que foi contratado para me matar se entregou à Polícia Federal e não quis me matar, não sei qual o motivo, né? Ele não quis me matar, se entregou à Polícia Federal. Muito bem. Quando você está sob escolta da polícia, é mais ou menos igual uma prorrogação com gol de ouro. Você não sabe, né, o que vai acontecer 1 minuto depois. Isto muda a sua vida. Precisamos pensar nisso, porque não é só o magistrado, não é só o membro do MP, não é só o servidor público, mas a sua família inteira. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela ficou 5 anos com escolta da polícia em razão da atividade que eu exercia, como outros brasileiros. O Ministério Público Federal, estadual, comete erros. E o erro, a falência, o erro faz parte da natureza humana. Agora, a vida, a proteção da vida destes brasileiros também se faz necessária. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo àqueles que votarem favoravelmente a este projeto. Senador Pedro Taques e senador Demóstenes. Senador Pedro Taques, porque foi o autor, senador Demóstenes, porque foi o relator. Essa matéria veio a essa comissão e nós temos aí quase 500 projetos a serem debatidos, aprovados ou rejeitados nessa comissão. Eu estou colocando esse projeto nessa velocidade não por causa do crime que aconteceu, lamentável e muito lamentável, com a juíza, né, brava juíza lá do Rio de Janeiro, mas porque compreendo, né, como meritória essa matéria, como importante essa matéria, e, inclusive, ela está sendo colocada, mesmo pedindo a compreensão dos senhores senadores, nós vamos já fazer aqui uma arguição, já um pouco atrasada, mas eu não podia deixar de incluir essa matéria extra pauta para que ela pudesse ser debatida e aprovada aqui nessa comissão. E eu vou colocar em votação, não tendo mais quem queira debater a matéria, eu vou colocar em votação, por ser extremamente meritória, como já disse, tanto a autoria de Vossa Excelência como o relatório com as emendas do senador Demóstenes Torres. Como vota o senador Zé Pimentel?
Quem vota pelo projeto, vota sim. Com o relator, senhor presidente. Vota Voto sim. Como vota a senadora Marta Suplicy, já declarou o voto sim. Como vota o senador Pedro Tax, é o autor, não, voto conhecido. Como vota o senador Jorge Viana? Com o relator, vota sim. Como vota o senador Antônio Carlos Valadares, já votou sim. Como vota o senador Elício Oliveira, vota sim. Como vota o senador Pedro Simão, vota sim. Como vota o senador Petecão? Voto sim, presidente. Como vota o senador Aécio Neves, vota... Sim, com os meus cumprimentos ao autor e ao relator da proposta. Sim, com os cumprimentos ao autor e relator. Como vota o senador Aloysio Nunes, vota sim. Como vota o senador Álvaro Dias? Sim, senhor. Como vota o senador... Aloysio já votou. O senador Demóstenes Torres é o relator. Voto conhecido. Como vota o senador Armando Monteiro? Sim, cumprimentando o autor e o relator. Sim, cumprimentando o autor e o relator. Importância. Pela importância da matéria. Como vota o senador Randolfo Rodrigues? Sim, presidente. Sim. Como vota o senador Suplicy? Sim, cumprimentando o relator e o autor da proposição. Sim, cumprimentando o relator e o relator da proposição. O senador Aníbal Diniz? Sim, cumprimentando o autor e o relator da matéria. Como vota o senador Humberto Costa? Voto sim com o relator. Sim com o relator. Como vota o senador Eduardo Braga? Sim, com o relator, cumprimentando ambos, o autor e relator, senhor presidente. O senador Eduardo Braga vota sim com o relator, cumprimentando o relator e o autor. Como vota o senador Benedito de Lira? Sim com o relator, senador Benedito de Lira. Sim com o relator. Como vota o senador Ciro Nogueira? Sim com o relator. O projeto foi aprovado à unanimidade. Com as emendas de número 1 e 2, será com... As emendas número 1 e número 2 também foram aprovadas nessa comissão, com a mesma votação, à unanimidade. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação do Diário do Senado Federal.